Glórias ao Senhor. Estávamos orando ao Senhor, pedindo a Deus a direção sobre a palavra. São tantas palavras maravilhosas, tantas palavras que enriquecem, mas a nossa dependência de Deus é diária, é constante. E ali tem dias, irmãos, que nós oramos e vem, às vezes a palavra vem a gente deitado, dormindo, andando, e tem dias que a gente fica ali, Senhor, qual Senhor? Fala, Senhor, precisamos alimentar a tua igreja, muita responsabilidade, Senhor. Tu sabes o povo que vai estar lá, tu sabes que o teu filho está precisando escutar, a tua filha. E ali você vai, lê um texto, lê outro texto, até você sentir aquela confirmação da parte do Senhor. E é verdadeiramente uma vida de dependência de Deus. O Senhor fala assim, ó, tu não é nada. Se não for a minha graça, se não me buscar, tu depende de mim, todo tempo, todo dia, toda hora. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, que sempre seja assim. A gente sempre tem um coração dependente do Senhor, um coração humilde, buscando a face de Deus, porque o dia que o homem ou a mulher se achar que já sabe tudo, que já domina tudo, que não precisa da dependência de Deus, acabou o homem, acabou a mulher, né? Porque nós somos dependentes dele a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então, em nome de Jesus, abra aí 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, vai falar o seguinte, a palavra de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pode sentar dando glórias a Deus em nome de Jesus. E o tema da nossa ministração desta noite é discernimento espiritual. Amém? Discernimento espiritual é algo que nós precisamos demais. Nós ali, às vezes a gente acha bonito os dons, né? Profecia, revelação, dons de maravilhas, dons de cura, ali de repente ser usado no louvor. Mas algo que nós não podemos esquecer de pedir a Deus é o dom de discernimento. Porque se nós não tivermos o discernimento de Deus para as coisas, nós podemos começar a caminhar, fazer as coisas e pensar que estamos indo muito bem. Mas sem discernimento a gente pode estar indo muito mal. Porque o que é discernimento? Discernimento é o poder de julgamento dos espíritos. É você julgar, ali ter sabedoria de Deus e julgar o que é o falso e o que é o verdadeiro, o que é o certo e o que é o errado. Então é algo que é prioridade na nossa vida. Em tudo que você vai fazer, você precisa de discernimento. Você precisa saber o que Deus tem, o que Deus quer, qual é a vontade do Senhor, qual é a direção do Senhor. Você precisa saber. E a primeira situação que nós precisamos saber é discernir a nós mesmos. Porque é muito fácil discernir os outros, não é verdade? Apontar os erros dos outros, apontar ali as falhas do irmão, da irmã, daquele que mora com você, do teu marido abençoado, do teu filho abençoado. É fácil a gente apontar, pensa, irmão, a gente aponta logo os 10 dedos, a gente arruma um monte de defeito. Mas olhar para dentro da gente e reconhecer quais são as nossas falhas. Às vezes a gente se olha, né? Não tenho falha nenhuma. Certa vez, pastor Manuel, ele dava uma matéria lá no seminário chamada Psicologia Pastoral. E ele fez um exercício com os irmãos, com os seminaristas, e falou assim, olha só, vocês vão pegar uma folha de caderno e vocês vão escrever. Vocês vão dividir e vocês vão falar assim, qualidades e defeitos. E vocês vão colocar ali quais são as suas qualidades, que vocês acham que são as suas qualidades, e vocês vão colocar quais são os seus defeitos. Não precisa colocar o nome. Traga para mim que eu vou estar orando sobre a vida de vocês, para Deus trabalhar, para Deus abençoar. E ali os irmãos foram escrever e tal. Daqui a pouco chegou uma irmã abençoada e falou assim, pastor Manuel, ele fala, minha filha, não sei o que é, pastor, eu botei aqui as qualidades, mas os defeitos, eu fiquei pensando, eu acho que eu não tenho defeito nenhum não, pastor Manuel. Eu fiquei pensando, não achei nenhum defeito.
Aí ele, assim como homem espiritual, ele falou assim: minha irmã, é para você que eu tenho que orar mais, amém? Porque aquela ali era mais problemática, porque achava que não tinha defeito nenhum. Então, glória a Deus. Como nós lemos aqui, lá quando nós abrimos aqui essa palavra, 1 Coríntios capítulo 2, olha só: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E o que é o homem natural? O homem natural é aquele que ainda não aceitou Jesus. Por quê? Ele não tem ainda o Espírito Santo dentro dele, ainda não foi regenerado. Então, para ele fazer, pecar, passar os outros para trás, mentir, ele vai estar se achando que é esperto, que é o bom, enganar a esposa, adulterar, né, trapacear, tirar vantagem de tudo. Vai ser lei de Gerson para ele, né? Tem que tirar vantagem de tudo. Então, para ele, está sem discernimento, não tem noção do que é pecado, do que é errado, do que é certo, não tem noção de nada. É o homem natural. E a Bíblia também vai falar que tem um homem carnal, que é aquele que está até na casa de Deus, até aceitou Jesus, mas anda é carne pura. Se passar perto da churrasqueira, cuidado, de repente vão assar ele, que é carne purinha. Então ali, por que é carne? Porque só alimenta as coisas da carne. Ao invés de buscar Deus, ao invés de estar ali buscando a direção, oração, palavra, se alimentar daquilo que vem do Espírito, não, gasta o seu tempo com tudo, menos coisas de Deus. Então o que ele vai gerar? Obras da carne. Então ele vai ser uma pessoa sem discernimento espiritual. Então, para começar, todos nós, você de repente pode ser algumas irmãs, eu sou espiritual, eu busco a Deus. Legal, mas todos nós, primeiro de tudo, examinar a nós mesmos. Temos que pedir, ser sinceros. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios 11, versículo 8, examina-se o homem a si mesmo. Então, antes de mais nada, Senhor, me dá discernimento sobre a minha vida, no meu caráter, na minha atitude, o que eu preciso mudar? O que você tem que ser sincero diante de Deus? Sabe por quê? Diante de Deus a gente não pode fazer máscara. Diante de Deus a gente não pode fazer teatro. Se a gente quer ver mudança na nossa vida, a gente tem que ali encarar realmente as nossas fraquezas, as nossas deficiências, reconhecer as nossas falhas, se humilhar diante da potente mão de Deus e falar: Senhor, eu peço perdão, eu tenho essa falha, eu tenho essa deficiência, eu preciso da tua ajuda. Você está começando a se discernir a você mesmo. Porque, como eu falei, a gente é muito fácil discernir o outro. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Vamos abrir lá em nome de Jesus? Mateus capítulo 7. Lá no versículo 3, vai falar assim: e por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então a gente, para discernir o outro, é rapidinho, né? Tem uma ilustração que é até interessante, a gente ministra no curso de casados, de repente os irmãos vão lembrar. Há uma senhora, né, um casal ali, todo dia quando ela ia preparar o café da manhã para o seu marido, ela falava assim: meu Deus, bem, essa vizinha nova, eu não sei, ela todo dia bota roupa na corda, eu acho que ela não sabe lavar roupa. A roupa só vive encardida, só está suja, eu olho pela janela e só estou vendo aquela roupa suja, aquela roupa encardida. E todo dia de manhã ela acordava com a mesma ladainha. Ela falou assim: vou ter que ir lá ensinar essa mulher. Não é possível, como é que está esse pessoal da casa dela usando essa roupa tudo encardida, tudo suja? Certa manhã, ela acordou para tomar o seu café, fazer o seu cafezinho. Quando ela olhou pela janela, ela falou: bem, não é que a vizinha aprendeu a lavar roupa? Olha, tá clarinho. Ó, graças a Deus, né? Ô, brincadeira. Aí o esposo, muito calmamente, com muita sabedoria: não, minha filha, sabe o que aconteceu? Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela, porque estava toda encardida de gordura. Então o problema não era da vizinha, o problema era da vidraça da casa dela. Só que ela estava olhando com as lentes, né, da sujeira que ela estava enxergando, estava dentro dela mesmo. Então às vezes a gente começa a olhar o defeito do outro, começa a apontar o defeito do outro e não vê a falha que há dentro de nós. Só que vai ter um dia, meu irmão, que Jeová vai te pegar na esquina. Vai ter um dia que você vai ser confrontado. Isso aconteceu com Jacó. Jacó estava indo levando a
vida, e a gente sabe aqui que Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso, e ele estava lá levando a sua vida, enganando ali, enganou seu irmão, enganou seu pai, fugiu, foi levando a vidinha dele do jeito que estava, e foi, só que teve um certo dia ali, ó, que foi confrontado, ele teve um encontro com o próprio Deus. Eu quero que você, não precisa abrir não, mas se você quiser abrir, lá em Gênesis 32, versículo 27, Gênesis 32, versículo 27, vai ter hora que Jeová vai nos confrontar, vai ter hora que Jeová vai falar com a gente face a face, e você aí, meu servo, e você aí, minha serva, está se discernindo não? Ainda não entendeu qual é o mistério aí que precisa se consertar? Aleluia! Precisamos de discernimento primeiro sobre as nossas próprias vidas. Lá em Gênesis 32, versículo 27, o anjo do Senhor falou para Jacó, né? Ele perguntou, qual é o teu nome? E aí ele teve que encarar aquela realidade. Já pensou se o Senhor falar assim, e aí meu filho, qual é a tua atitude? O que você está fazendo? O que está dentro do teu coração? E aí você tem que falar. Quando o anjo do Senhor falou para Jacó, qual é o teu nome? Confrontou ele. E ele falou, meu nome é Jacó. Ele reconheceu, verdadeiramente, Senhor, eu sou enganador. Verdadeiramente, Senhor, eu sou um suplantador. Verdadeiramente, Senhor, eu sou um mentiroso. Mas ali a Bíblia fala que ele lutou aquela noite toda com o anjo. Ele falou assim, eu não vou te largar enquanto o Senhor não der a minha bênção. Aleluia! Ele alcançou a vitória dele. A Bíblia fala que depois o Senhor mudou o nome dele de Jacó, enganador, mentiroso, para Israel, aquele que lutou com Deus. Então você quer vitória sobre a tua vida? Você quer transformação sobre a tua vida? Primeiro de tudo, discirna você mesmo. Fale com o teu Deus as suas dificuldades. Fale com o teu Deus as suas limitações. E Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar, meu irmão. Porque ali, olha só, ele levou o nome de Israel. E foi o nome do povo de Deus, os filhos de Israel. E a Bíblia fala, Deus ali, aleluia, de Abraão, de Israel e de Isaac. Então louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a pedir ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, trabalha na minha vida, Deus ele encontra liberdade para trabalhar em nome de Jesus, amém? E isso sabe o que significa? Um processo de maturidade espiritual. Quando a gente entende isso, que a gente precisa realmente reconhecer as nossas falhas, discernir os nossos erros, na verdade você está crescendo na presença do Senhor. Antes você era um menino, você não tinha muito discernimento, mas agora você está começando a discernir, então você está amadurecendo, porque só os maduros têm discernimento, só o adulto tem discernimento, uma criança não tem discernimento. Você já viu um bebê, se ele tem discernimento? Você bota para ele um prato de sopa e um prato de veneno, ele vai comer, porque ele não sabe discernir, ele não sabe ver a diferença. Mas o adulto não, o adulto sabe qual é o prato ali realmente de alimento e qual é o prato de veneno. Então o Senhor está nos chamando para um crescimento espiritual. É o momento de nós crescermos, né? Pararmos ali de ser meninos, pararmos ali de andar sem discernimento na presença do Senhor e caminharmos ali sob a direção do Senhor. Eu quero que vocês abram lá em Efésios capítulo 4. Glórias a Deus. Efésios capítulo 4. Lá no versículo 13. Amém? A Bíblia vai falar assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, é Cristo. Aleluia! Então, discernimento
espiritual está diretamente ligada a crescimento espiritual. E como eu cresço espiritualmente na presença do Senhor? É com uma vida de consagração. Eu não posso, meu irmão, querer ali ser cheia de crescer espiritualmente, ter discernimento espiritual, se eu não tenho uma vida com Deus. E eu só posso ter essa vida com Deus, eu só posso crescer espiritualmente tendo uma vida de oração, tendo uma vida de leitura da palavra, tendo uma vida de consagração, tendo uma vida ali até mesmo de jejum, para mortificar a nossa carne e buscar mais as revelações da parte do Senhor. Aí sim eu vou crescendo, aí eu vou amadurecendo, aí eu vou podendo receber um mantimento sólido, eu vou tendo amadurecimento, porque é isso que Deus quer. Deus quer filhos dele com discernimento, meu irmão. Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que você fique se enganando. Já pensou você levar uma vida inteira e ele não discernir a você mesmo? E chegar naquele grande dia, ouvir da parte do Senhor: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E você pensando que estava bem na fita: ah, Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra. Ah, Senhor, mas eu estava pregando o teu evangelho. Ah, Senhor, eu estava curando enfermo. Ah, Senhor, eu estava expulsando o demônio. E o Senhor fala: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então nós temos que despertar enquanto é tempo, parar e analisar a nossa vida. Temos que ter discernimento também naquilo que nós vamos falar, querido. Aquilo que sai da tua boca, você tem que discernir. Certa vez, Pedro ali, ele teve uma situação muito inusitada. Lá em Mateus capítulo 16, vai falar que Jesus, ele começa a perguntar aos seus discípulos: o que estão falando de mim? O que estão falando que é o Filho do Homem? E alguns falam: não falam que o Senhor é Elias, não falam que o Senhor é Jeremias, não falam que o Senhor é João Batista, não falam que o Senhor é um dos profetas. E ali ele perguntou: e você, Simão Barjona, que era Pedro, o que tu falas? E ele ali, usado por Deus, ele fala: tu és o Filho do Deus vivo. E ali o Senhor elogia a atitude de Pedro e fala assim: verdadeiramente foi o Pai que te revelou. Aleluia. Ali ele usou a boca de Deus com sabedoria, com autoridade. Mas logo em seguida, no mesmo capítulo, Jesus começa a falar para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse, era necessário ali que ele sofresse, ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E o mesmo Pedro, ele abre a boca e fala assim: não, Senhor, eu não vou permitir, eu repreendo que o Senhor faça isso. E aí o Senhor falou: para trás de mim, Satanás. Entenda bem, Pedro, discípulo do Senhor, andando com Jesus, em um momento ele usou a boca dele para ser, foi Deus falando, mas logo em seguida, você pode conferir isso, Mateus 16, versículo 22, 23, logo em seguida, ele é usado por próprio Satanás, e emprestou a boca para o diabo. E você acha que isso não acontece com as nossas vidas? Aí você pode pensar assim: não, mas eu sou espiritual. Não, porque, meu irmão, você pode estar falando da vontade de Deus, mas se você não vigiar, se você não discernir aquilo que sai da tua boca, você pode emprestar a tua boca para o diabo, sim. Quantos pais cristãos às vezes amaldiçoam seus próprios filhos? Falam palavras de derrota. Às vezes o cônjuge, na hora da raiva, um com o outro, começa a amaldiçoar, começa a liberar palavras pesadas do mundo espiritual. E vocês não têm noção que vocês são uma autoridade espiritual. E quando vocês emprestam a boca para o diabo, sem discernimento, começando a falar palavras, amaldiçoando, você está dando legalidade no mundo espiritual para aquilo acontecer. E isso só é remediado, meu irmão, mediante um arrependimento. Você reconhecer que você errou, que você pecou, pedir perdão e desfazer todas essas palavras de maldição que foram lançadas. Então, como é importante nós termos discernimento naquilo que nós viemos a falar, naquilo que sair da nossa boca, o que vai sair da nossa boca e o tempo que vai sair. Porque nem todo tempo é tempo de falar. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, vai falar assim: que há tempo de calar e há tempo de falar. Então nem toda hora é para você falar. Pode estar coçando a tua língua, você pode estar com o negócio aqui pela tua goela, você pode estar com a tua mente fervendo, o teu sangue bombando, mas o Senhor vai falar assim: cala-te. E você tem que ter discernimento, e você tem que obedecer a voz do Senhor. Porque se você não tiver discernimento com aquilo que sai da tua boca, a Bíblia fala que são fontes da vida. O que sai da tua boca, meu Deus, pode ali trazer vida ou pode trazer
situação. Então às vezes você pode estar cheio da tua razão, mas será que é a hora de falar? Será que é do jeito que tem que ser falado? Pedro era um homem de Deus, no mesmo capítulo, gente, no mesmo livro, não é outro capítulo não passou muito tempo não, na mesma sequência de pensamento. Jesus faz uma pergunta, quem eles estavam falando que ele era? Ali Pedro, como sempre, ele se levantava, sempre era aquele que falava, que sobressaía perante os outros discípulos, e ele falou, não Senhor, tu és Cristo, Filho de Deus. Verdadeiramente, Pedro, tu foi usado por Deus, a boca dele naquele momento está sendo usada por Deus. Passou um pouquinho, o mesmo Pedro é usado pelo diabo. Então, como nós temos que ter discernimento daquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai, aquilo que você profere é muito sério, é muito sério. A Bíblia fala, eu gosto muito desse Provérbios 25, versículo 11, que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Como é precioso quando você entende ali qual é a hora de você falar. Como é precioso quando você discerne o que você tem que falar. Entenda bem, nem tudo aquilo que você quer falar é o que você tem que falar. Nem tudo aquilo que você acha que está naquele momento de falar, realmente é o momento de se falar. Por isso que nós temos que pedir, por isso que esse dom é muito importante, o dom de discernimento espiritual. Outra coisa que nós temos que pedir a Deus, discernimento, querido, é sobre as nossas escolhas e as nossas decisões. Como tem pessoas tomando escolhas erradas em suas vidas, tomando decisões erradas em suas vidas. E pessoas crentes dentro da igreja buscando a Deus e tomando decisões erradas na sua vida. E vai ter decisões que vão escravizar o seu futuro. A decisão que você tomar hoje, você vai estar escravizando o seu futuro amanhã. Porque o que você está semeando hoje na tua vida, você vai colher amanhã. Quem você está casando hoje, você não pode se separar amanhã. Para onde você está indo hoje, você vai mudar toda a tua vida. Às vezes é um trabalho, às vezes é um ministério. Meu irmão, são decisões que nós temos que pedir, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria. Eu preciso da tua direção. Sabe por quê? Samuel, profeta de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ver aquele momento onde Deus fala para Samuel o seguinte: olha Samuel, Saul já me aborreceu demais. Ali o reinado de Saul já tinha acabado. E o Senhor falou assim para Samuel: Samuel, você vai na casa de Jessé e você vai ungir o próximo rei. Mas ali Deus não falou para ele qual dos filhos de Jessé seria. Então Samuel foi. Chegando lá, ele foi levado pelo quê? Pela aparência. Então ele quis fazer uma escolha direcionada por aquilo, por mais que era homem de... Gente, Samuel, homem de Deus, profeta de Deus, foi juiz sobre ali o povo muito tempo. Não era qualquer um, não era um novo convertido, era um homem que andava com Deus. E foi ele, quase que ele tomou uma decisão errada. Como nós precisamos do sinal de Deus, da aprovação de Deus, da direção de Deus na nossa vida. Como é que a gente pode pensar, que pode tomar atitude, fazer escolha, sem Deus direcionar, sem ter discernimento? Não tem como. Eu te convido a abrir tua Bíblia, em nome de Jesus, 1 Samuel, capítulo 16, porque essa história é muito interessante. Discernimento sobre as escolhas e decisões da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. A partir do versículo 6, amém? Vai falar assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Samuel, permaneça com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Samuel chegou ali na casa de Jessé para tomar uma decisão. Ele ia escolher o próximo rei de Israel. Olha a tamanha responsabilidade. Quando chegou ali, a Eliabe, que era o filho, aquele que aparentava. Porque como é que era Saul? A Bíblia fala que Saul, ele se sobressaía diante dos outros homens. Ele era mais alto, ele tinha um porte. Então ele tinha como fosse assim, poxa, ele viu aquele modelo de rei, que era Saul, um homem que se destacava, grande, de boa aparência. Ele se guiou pelos seus olhos. Ele falou: então eu vou na mesma visão.
chegou Eliabe, também era um homem grande, era um homem de porte atlético, era um homem ali que aparentemente poderia ser o próximo rei. E quando ele vai para ungir Eliabe, olha o que o Senhor fala para ele, lá no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Aleluia! Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode ser facilmente enganado. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser a última maravilha, meu irmão, é realmente aquela realidade. Então você tem que pedir muito discernimento, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, porque as decisões que você vai tomar vão escravizar o teu futuro. E aí começou a passar, e não satisfeito, começou a passar ali os filhos de Jessé. Passou Abinadab, e o Senhor falou: não é esse escolhido. Passou Samar, nem tampouco esse. Passaram os 7 filhos ali de Jessé. E aí ele falou assim: não é nenhum desses. Não tem nenhum outro filho? Aí o pai lembrou: tem um mais novo lá, um Davizinho. Tá lá fedendo a ovelha, fedendo a pasto, pequenininho, franzino. Manda chamar. E aí aquele que não tinha aparência nenhuma externa, era aquele que foi escolhido pelo Senhor, aleluia, e se tornou um grande rei de Israel, e foi chamado, e é chamado até hoje pelo Senhor, homem segundo o meu coração, adorador. Tem umas características de Davi que eu acho assim lindas. Davi era excelente em tudo que ele fazia, no anonimato ou já ali como rei, ele ali como pastor de ovelhas sem ninguém ver. Meu irmão, a Bíblia fala que quando veio o urso ele defendeu, quando veio o leão ele defendeu, ninguém viu, mas tudo que ele fazia com excelência, aleluia. De repente Deus não está vendo, os homens não estão contemplando o que você está fazendo, mas faça tudo com excelência para a glória do Senhor, aleluia. E ali, meu irmão, Deus ele vê o homem por dentro. Nós temos que discernir as nossas atitudes. O que nós vamos fazer, nós temos que discernir. O nosso comportamento, nós temos que discernir. Será que isso que eu estou fazendo procede da vontade do Senhor? Muitos não estão discernindo as suas atitudes. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 6, versículo 12. Vai falar assim a palavra do Senhor: discernir as suas próprias atitudes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia vai falar assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que o Senhor está falando? Nós podemos fazer todas as coisas, mas será que todas elas convêm? Então você tem que ter discernimento das tuas atitudes. Você tem que ter discernimento do teu posicionamento, do teu trabalho. A Bíblia fala que a humanidade está com uma expectativa enorme, contemplando os filhos de Deus. Querem ver em nós a diferença. E quando ali nós, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nós não demonstramos a diferença do que é ser um cristão, aquele que é seguidor de Cristo, aquele que exala com o perfume do Senhor, aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, nós acabamos escandalizando o nome do Senhor. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. De repente, numa roda ali no teu trabalho de amigos, estão contando piada. Mas será que convém você, como crente, como servo de Deus, como testemunha do Evangelho, você começar a contar também aquelas piadas? Falar aqueles palavrão, falar baixaria, coisas obscenas? Mas eu não vejo na Bíblia isso, minha irmã. Mas não convém, minha irmã. As más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia fala que tem que ser da tua boca aquilo que edifica, aquilo que glorifica o Senhor, não aquilo que traz escândalo. Então as nossas atitudes, meu irmão, temos que discernir as nossas atitudes. Temos que pensar antes de agir. Tem muito crente agindo sem pensar e traz escândalo para o reino de Deus. E essa semana eu li uma palavra que é muito forte, que se encontra lá em Lucas 17. Abra lá em nome de Jesus. Lucas 17,
versículo 1 e 2 fala assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele que vier, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Quando nós ali não temos discernimento das nossas atitudes, quando começamos ali a agir como um homem natural, um homem carnal, ali nós estamos trazendo escândalo, querido. E ali a gente pode estar fazendo tropeçar pessoas. Sabia? Uma das coisas assim que a gente mais encontra resistência quando vai falar do amor de Jesus para o próximo, aquele que ainda não aceitou Jesus, essas pessoas que estão do lado de fora começam a julgar aqueles cristãos aparentemente, né, mas que dão escândalo. Pastores que dão escândalo, igrejas que dão escândalo, cristãos que conhecem, que dão escândalo. Pessoas dentro da sua própria família e falam assim: na minha família tem um que é crente, mas não faz isso, faz aquilo. Mas é para ser crente para quê? Igual aquele pastor que fez isso, fez aquilo, igual aquela profeta, igual... E ali, infelizmente, estão sendo pedras de tropeço. Isso eu estou falando, vale para mim, vale para todos nós. Nós temos que discernir as nossas atitudes, o nosso comportamento, queridos. Porque nós somos reflexos da glória de Deus. As pessoas vão olhar para você, por isso que muitos apontam. Não apontam o macumbeiro, não apontam o budista, não apontam o católico, apontam o crente. Quando você faz alguma coisa errada, a primeira coisa que vão falar, e diz que é crente, e fala que é crente, e vai na igreja, e leva a Bíblia, não é verdade? Estou mentindo? Então nós temos que ter discernimento das nossas atitudes. As nossas atitudes, aquilo que eu estou fazendo, tá tendo, convém? Realmente está glorificando o nome do Senhor? Está edificando alguma coisa? Então, como o discernimento é importante. Outra situação que nós temos que ter discernimento da parte de Deus, aquilo que nós estamos ouvindo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, versículo 10, há diversos tipos de vozes, mas nenhuma delas é sem significação. Na nossa mente, você pode ouvir muitas coisas. Muitas coisas podem surgir no teu pensamento. Ou você ouvir por aí através de bocas de pessoas. Tem diversos tipos de vozes. E nenhuma delas é sem significação. Todas têm um propósito. Mas tem voz, tem palavras que você vai escutar que procede de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vão ter palavras que vai proceder do homem. É humanidade pura, não tem nada de espiritual, é carne pura. E tem palavras que vai proceder do diabo. Sugestionamento maligno para nos levar à destruição. Há um livro da Joyce Meyer, quem não leu, eu recomendo a ler, é muito bom, que fala mente, um campo de batalha. Como nós somos bombardeados em nossos pensamentos, como nós somos bombardeados na nossa mente. E se nós não discernirmos aquilo que está sendo jogado aqui dentro, você pode tomar atitudes que vai te levar para um caminho de morte. Há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas o fim são caminhos de morte, diz a palavra do Senhor. Como é que eu vou saber que essa é a vontade de Deus? Tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. Porque o discernimento está diretamente ligado com a palavra. Ali, se a palavra não está testificando, meu irmão, coloca no bolso furado, porque não procede da vontade de Deus. Então nós temos que discernir. Aleluia! Glória a Deus! Paulo, certa vez, ele estava pregando o evangelho, e ali surgiu uma menina e começou a falar ali. Esses são filhos, são verdadeiros servos de Deus. Abra lá em nome de Jesus, Atos 16. Nós vamos ver como é que o diabo é enganador. A Bíblia fala que o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Então, às vezes parece ser uma coisa, mas não é. Então, nós temos que estar discernindo como realmente a voz do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 17. Vai falar assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E por isso fez ela, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e
e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha o discernimento espiritual. Sabe por quê? Ali nesse local havia adorações a vários. Então, Filho do Deus Altíssimo, é como se ela estava naquele momento ali igualando a eles, ao Deus que todos serviam. Então não estava fazendo diferença. Aparentemente era certo, somos filhos do Deus Altíssimo. Mas como havia outros deuses ali que também eram o Deus Altíssimo, então eles estavam confundindo. Ela na verdade estava sendo instrumento nas mãos de Satanás, do diabo, para confundir aquela pregação, aquilo que eles estavam pregando. Então Paulo, olha só, o que é importante você ter discernimento. Sabe o que é discernimento? Quando falarem uma coisa para você, se for de Deus, vai testificar, vai te trazer paz. Se não for de Deus, meu irmão, não vai te trazer paz. A Bíblia fala que Paulo ficou perturbado, aquilo trouxe inquietação. Sabe quando fala uma coisa para você, que você olha para a cara da pessoa, ela ajuda de pé junto que é verdade? Quando o filho às vezes apronta alguma coisa, né? Ajuda de pé junto que é verdade, mas você não está testificando aquilo ali que é verdade. Quando de repente levanta uma profecia sobre a tua vida, e ali em nome de Deus começa a falar um monte de coisa, está falando para você, mas aquilo ele não está testificando no teu espírito. Isso é um dom chamado discernimento. Algo está te perturbando, aquilo ali não está confirmando dentro de você. Então você tem que orar e buscar a direção de Deus. Nós já tivemos experiências, né? O pastor Luiz, como é importante o dom de discernimento no pastorado, não é isso, filho? Como é importante, porque dentro do gabinete você escuta um monte de coisa, um monte de historinha. É cada uma, né? E você não sabe, você não é onisciente, você não é o Espírito Santo, você não estava com a pessoa em todo o tempo, então você não sabe realmente qual é a verdade. Você não é, mas o que está dentro de você é. O que está dentro de você é onisciente. O que está dentro de você sabe a verdade. Pastor Manuel, ele tem uma frase que é muito interessante, fala assim: eu posso escutar a todos, mas ouvir somente a Deus. E ouvir é a mesma coisa que obedecer. Então às vezes a gente escuta, pastor já teve várias experiências no gabinete, de pessoas chegar a contar uma história triste e inventar uma situação, um monte de coisa, que o Espírito Santo fala assim: não é nada disso. E revelar e cair a máscara ali na hora. Isso é um dom de discernimento espiritual. Quantas pessoas, meu irmão, às vezes para arrumar intriga, chegam para você querendo te envenenar, falando mal de alguém, contando uma história para trazer um conflito, uma confusão. Tenha discernimento espiritual. Provai os espíritos, diz a palavra de Deus. Nem tudo aquilo que está sendo falado é uma verdade. Você tem que pedir a Deus discernimento, porque se você não tiver, daqui a pouco você está embarcando naquela situação. Você está se deixando levar. Maria que vai com as outras. Ah, está cantando o galo aqui? Ah, então estou indo pelo que está cantando aqui. Não, meu irmão, você não é Maria que vai com as outras, não. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. E Deus tem para a minha vida e para a tua vida um dom chamado discernimento espiritual, para você não andar embaraçado, porque Ele é a luz, Ele é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. A pessoa sem discernimento, ela não vê nada, ela anda por caminhos embaraçados, ela começa a tropeçar num monte de coisa, daqui a pouco cai e se machuca, está se desgastando. Sabe aquele ditado popular, que nada e morre na praia? Está ali, se desgasta, não vê nada. Sem discernimento, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. E nós precisamos mais do que nunca buscar Deus, buscar o dom de cura excelente, buscar o dom de profecia maravilhoso, buscar o dom na palavra é ótimo, aí o que for, busca, mas não esqueça de pedir: Senhor, me dá o dom de discernimento espiritual, porque é fundamental para a nossa vida, é a base para nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem discernimento cresce na fé. Aleluia! Ah, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem discernimento não anda pelo seu próprio conhecimento carnal, mas anda sob a orientação de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, para nós concluirmos essa palavra. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai falar assim: confia
no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar significa apoiar. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em tudo que você fizer, em todos os teus caminhos, em tudo que você realizar, aquilo que sair da tua boca, atitudes que você tem que tomar, decisões que você tem que tomar, aquilo que você está escutando, o Senhor tem que falar: conheça, aleluia, em todos os teus caminhos. Você tem que entender, essa é a vontade de Deus. O que eu estou fazendo procede do Senhor. Essa atitude que Deus quer sobre a minha vida. Então nós temos que andar ali segundo a direção de Deus, buscando discernimento espiritual. Coloque a mão no teu coração, vou estar orando pela sua vida.